Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula de análise de projetos de sistemas. Vamos para a nossa aula de número 4. Vamos ver o que é software e os diferentes tipos de software que nós temos. Bora lá! Os objetivos da aula de hoje são quais? Definir claramente o que é software e como é que ele se diferencia do hardware. Entender que softwares são instruções, são comandos que controlam o nosso hardware, que controlam o nosso equipamento físico. Identificar as principais categorias de software, os softwares de sistema e os softwares de aplicativo. Reconhecer exemplos comuns de cada tipo de software no nosso dia a dia. Com relação à nossa aula anterior, nossa aula 3, certo? Nós vimos que sistemas são feitos de partes que interagem, os subsistemas. Nos sistemas digitais, sistemas que rodam nossos computadores, nossos celulares, videogames e assim por diante, nos servidores, duas partes são fundamentais. Nós temos o hardware, que é a parte física, a parte que nós podemos tocar, certo? Uma tela, um teclado, um processador, uma memória, uma placa de vídeo. Ó. E nós temos o software, que é a parte lógica, a parte que nós não podemos tocar, mas que dá vida, né, ao nosso hardware. É ele que controla, que diz o que o hardware tem que fazer. Nosso foco hoje é no software. Primeiro de tudo, qual que é uma definição de software, certo? O software ele é um conjunto organizado de instruções, conjunto de códigos, certo? E mais, é um conjunto ainda de dados e documentação que dizem ao hardware o que fazer, como fazer e quando fazer. É a receita do bolo que o computador segue para funcionar, certo? Enquanto o hardware ele é o corpo, certo? Ele é a parte física, ele é o celular, ele é o computador, ele é o servidor. O software é a mente, certo? É a alma, é quem comanda, né? São as instruções, né, que os nossos apps, o nosso sistema operacional ele vai ter, ele vai rodar, ele vai comandar, então, este corpo, este hardware. Uma definição mais formal, se a gente se inspirar lá em Pressman, um software é um conjunto de programas, procedimentos, regras e documentação associada, além dos dados pertencentes a um sistema de computação. Né? Software, então, é um conjunto de códigos, certo? É um conjunto de regras e a documentação de todas essas instruções, esses comandos, dessas regras, tá? Que formam, então, um sistema computacional. Aonde que está o software, meus caros? Diferente do hardware, o software ele não é físico, você não consegue tocar em software. Certo? Ele é lógico, ele é uma sequência de comandos, uma sequência de instruções, uma sequência de códigos. Né? Ele vai ser armazenado em um meio físico, certo? Um HD, um SSD, um disco rígido, um pendrive, uma nuvem. Tá? E ele precisa de hardware para ser executado, certo? Ele precisa de um processador, de uma memória. Aonde que vai rodar este meu software? Mas o software em si, ele é informação, ele é instrução, ele é conhecimento, ele é dado. Ele não é físico, ele é intangível. Você não consegue tocar. Vamos falar então sobre diferentes softwares, meus caros. Para vocês, qual que seria a diferença principal entre um software tipo um Windows ou um Android do teu celular e um aplicativo tipo Instagram, tipo TikTok? Creio que aqui a maioria tem um celular Android, certo? Todos nós temos celulares, ou a maioria de nós temos celulares com Android. A versão do Android em si pode variar, certo? Mas todos temos, ou a grande maioria tem Android. Só que os aplicativos que nós temos nesse nosso celular, eles variam bastante de um para outro, certo? Qual que você acha que é a diferença desse sistema, desse Android, certo? Para os aplicativos que rodam no Android. O que vocês acham?
Comentem no chat, por favor. Olha, todos nós temos Android, né? O grande parte de nós temos Android. E em cima do Android vai rodar diferentes aplicativos para cada um de nós. O Android ele é tipo uma base, certo? É o Android que vai controlar o meu celular, certo? E os aplicativos, eles vão fazer coisas em cima do Android, certo? O Android é uma base, ele é uma base operacional para os meus aplicativos. Ele é o tal do sistema operacional. E o sistema operacional ele faz parte de duas principais categorias de software, certo? O primeiro deles é o software do tipo de sistema, né? É o software de sistema que gerencia o próprio hardware e cria a base para outros softwares rodarem. Né? Ele é essencial para o funcionamento do meu dispositivo. E exemplos, nós temos os sistemas operacionais. O Android ele é um sistema operacional mobile, certo? Para o nosso celular. No computador, nós temos o Windows, nós temos o Linux, nós temos o Mac, certo? Existem outros tipos de software de sistema, além dos sistemas operacionais, existem. Existem os drivers, existem os utilitários, a gente já vai ver cada um deles. O outro grande grupo de software são os softwares do tipo aplicativo, os apps. Né? Eles são os programas que nós, usuário final, vamos utilizar para realizar tarefas específicas. Né? É o que nós usamos diretamente no nosso dia a dia. E aí vão entrar exemplos como softwares de aplicativo de navegadores, redes sociais, jogos, editores e por aí vai. Vamos começar a ver software de sistema. A função de um software de sistema é controlar e gerenciar os recursos de um computador, de um celular, de um servidor. Os tipos principais de software de sistema que nós temos são os sistemas operacionais, certo? É ele que gerencia o meu hardware, ele que vai controlar a memória, o processador, é através dele que eu vou gerenciar os arquivos dentro do meu sistema, certo? É aqui que eu vou gravar meus arquivos, eu vou separar em pastas e assim por diante. Tá. E que vai permitir que a gente use o dispositivo, né? Ele vai controlar também a parte de segurança, você tem que fazer um login, não tem que fazer o login, para esse programa rodar, você tem que colocar uma senha, não tem que, né? E assim por diante. Em seguida, no software de sistema, nós temos os drivers. Os drivers, eles são tradutores. Eles vão permitir que o nosso sistema operacional converse com peças de hardware específicas. Por exemplo, uma impressora, certo? Às vezes, você conecta uma impressora via USB no teu computador e ela não funciona de forma automática, certo? Ou ela tem que baixar da internet um programa para funcionar. Este programa é um driver, certo? Ele vai fazer a ponte, o meio de campo, certo? Entre a nossa impressora e o nosso sistema operacional do computador, por exemplo, certo? Se você tiver uma placa de vídeo dedicada, ela vai ter também um driver, certo? Como que esta peça física de hardware conversa com o resto do meu computador? Quem vai dizer como que eles conversam, em que linguagem, certo? Que informações que eles trocam, como que trocam, é o driver. Né? Você pode ter um driver ainda para uma webcam, por exemplo, para certos teclados, para certos mouses mais avançados, para uma placa de rede, certo? Para uma placa de som. E por fim, nós temos ainda os softwares do tipo utilitários. Os utilitários são pequenos programas que nos ajudam na manutenção, na segurança ou na organização do nosso sistema. Por exemplo, um antivírus, certo? O antivírus, ele é um utilitário, ele vai ajudar a manter o nosso computador seguro. Um compactador ou descompactador de arquivos, por exemplo, um WinRAR, um 7-zip, certo?
Ele vai ajudar o quê? Na organização de arquivos. E ferramentas de limpeza de disco, por exemplo, eu quero desfragmentar meu computador, né? Isso vai ajudar na manutenção dele. Isso também é um software do tipo utilitário. Por outro lado, nós temos os softwares do tipo aplicativo, né? São aqueles que vão realizar tarefas específicas e eles rodam em cima, eles rodam sobre o software de sistema, nesse caso, o sistema operacional, né? Diferentes tipos de software aplicativos que nós temos aplicativos de produtividade, né? O famoso pacote Office, pacote 365, né? E lá você vai ter programas tipo Word, tipo Excel, tipo PowerPoint, né? O concorrente seria um bloco de notas, seria um Google Docs. Vocês, meus caros, vocês têm experiência com um aplicativo tipo Excel, um aplicativo de planilhas ou não? Alguém aqui já mexeu com Excel? Me respondam, por favor. Quem aqui já se aventurou num Excel da vida, por exemplo? Já para fazer trabalhos, disse o Marcelo. Tudo bem. Softwares de produtividade, meus caros, é extremamente comum de você ver eles como pré-requisito em vaga de emprego, certo? Saber o mínimo de Excel e de Word, por exemplo. Se vocês não têm familiaridade, meus caros, eu recomendo que vocês corram atrás, tá? Não somente porque muitas vagas pedem isso, mas é útil no dia a dia também para você se organizar e tudo mais. Por exemplo, aqui no estúdio, certo? Eu criei, o trabalho exige muito, disse o Marcelo, né? Extremamente comum. Eu criei aqui para o nosso estúdio, certo? Todos os horários que nós temos aula. E eu criei numa ferramenta tipo planilha, certo? Não foi no Excel, foi no equivalente do Google, ela foi o Google Planilhas, né? Eis aqui a cara dele, certo? A planilha, ela é dividida entre linhas e colunas, certo? Que formam células. Eis aqui a organização que eu fiz, então, no aplicativo tipo Excel, certo? Tenho mais aqui, eu tenho aqui as diferentes escolas, os horários, as diferentes aulas de cada professor, né? Organizado por estúdio, por dia de semana. Isso aqui é um exemplo, então, de como é que vocês conseguem trabalhar com isso. Eu não sei se vocês têm acesso, meus caros, mas eu pedi novamente para o pessoal correr atrás o acesso ao Alura, certo? O Alura, creio que para vocês ele vai ter cursos de pacote de produtividade, tipo um Office, tipo um Excel, certo? Deem uma olhada, meus caras, tentem fazer, tá? É extremamente útil essa habilidade. Bem, que outros tipos de softwares, de aplicativo que nós temos? Nós temos navegadores web, certo? Um Chrome, um Firefox, um Edge, um Safari, um Opera, né? Todos nós aqui utilizamos deles, certo? Creio que grande parte de vocês utiliza do Opera GX, né? Aquela versão do Opera voltada mais para jogo, né? Eu sou um grande fã do Firefox, eu utilizo o Firefox como meu primário, né? Certeza que alguns de vocês usam Chrome, alguns usam Edge, por exemplo. Vamos em frente. Temos ainda softwares de comunicação, certo? Um WhatsApp, um Telegram, um Discord, um Instagram, um TikTok, né? E-mail também. O que vocês usam para se comunicar, meus caros? O WhatsApp é obrigatório hoje em dia, né? Você não consegue viver sem, infelizmente. Eu uso bastante Telegram, eu uso bastante Discord e eu tenho que usar bastante e-mail, né? O que vocês usam aí? Me contem.
Algum de vocês costuma usar Discord, por exemplo? Vocês têm muitos servidores no Discord e não estão? Participem, meus caros. O que você usa, Marcelo, por exemplo? Novamente, pessoal, participação vai valer nota, certo? Para quem tiver pendurado. Exato. A gente tem prova semana que vem, certo? Na outra semana eles vão ter recuperação. Vocês têm nota nesse curso, nos outros também, tá? Participação, então, caso alguém esteja pendurado, eu vou levar em conta. Para dar um ponto a mais, 2 ali que você precisarem. Muito bem. Vamos em frente. Outros exemplos de software aplicativo, jogos, por exemplo, certo? Um Minecraft, um Valorant, um CS, certo? Um Fortnite. Temos ainda aplicativos de edição, seja edição de foto, de vídeo, de imagem, de código, né? Eu quero editar uma imagem, vai utilizar um GIMP, você vai utilizar um Photoshop, por exemplo. Vai editar som, você vai utilizar um Audacity. Você quer trabalhar com vídeo? Um Premiere, um Vega, um DaVinci Resolve, certo? E você quer editar código, você vai utilizar um Visual Studio, um Visual Studio Code, um PyCharm, tá? Algum produto da JetBrains, por exemplo. Várias alternativas aí. E existem ainda softwares que são específicos, certo? O software da escola, o aplicativo de banco, um sistema de caixa de loja, por exemplo, certo? Com o tempo que nos resta, meus caros, façam para mim um exercício que está lá no Google Sala de Aula, certo? Um exercício individual, que você vai ter uma lista com diferentes softwares e você vai classificar se ele é de sistema ou se ele é um software aplicativo, certo? Você vai classificar eles e no final você vai escolher 2 deles e vai me escrever o porquê que você classificou ele como você classificou. Deixa eu mandar o link para vocês. Eis o link, meus caros. Por favor, respondam, tá? Tá curtinho aqui, vocês conseguem responder nos 10 minutos que faltam. Caso de dúvidas, caso alguém não tenha entendido alguma questão, estou aqui vendo vocês no chat. Mandem brasa. Bem, meus caros, vocês têm um intervalo agora. Quem não conseguiu responder, responda em casa, certo? Responda depois. Esse e o outro exercício, vocês têm uma tarefa de casa da aula 3 para resolverem também.
No mais, meus caros, semana que vem nós temos prova, estudem todo o conteúdo está no sala de aula. Caso vocês tenham dúvida, pergunte no mural, mande um e-mail para mim, certo? Não fique com a dúvida. De resto, nós ficamos por aqui e nos vemos na próxima. Até mais, meus caros.